Olá, meu nome é Leonardo Aliaga Betti, sou juiz do trabalho, professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho e Direito Processual Civil. Estou aqui falando com você hoje sobre um fato que acabou de acontecer aqui na nossa realidade brasileira, que é a introdução no nosso ordenamento, ou pelo menos a apresentação para fins de introdução no nosso ordenamento, da PEC da Previdência, que você deve estar acompanhando aí em todos os meios de comunicação, vai trazer modificações substanciais aí na nossa realidade, especialmente do ponto de vista previdenciário. Por que eu disse especialmente do ponto de vista previdenciário? Porque, na verdade, não é exclusivamente nessa esfera que vai haver alteração, e alteração importante. No âmbito do direito do trabalho, também está vindo aí uma mudança que vai alterar bastante coisa na relação entre empregado e empregador. Falo da situação do trabalhador aposentado que continua a desempenhar serviços em prol de um tomador de serviços. Hoje, qual é a realidade que a Constituição Federal estabelece? Todo trabalhador tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 8% ao mês sobre a sua remuneração, e, caso dispensado sem justa causa, também há uma multa de 40% sobre o FGTS. O empregado aposentado está na mesma situação. Porém, com a proposta de emenda à Constituição, que altera também o aspecto previdenciário, haverá uma modificação importante. Esse trabalhador que se aposenta e continua a trabalhar vai perder o direito a esses dois benefícios. De um lado, não haverá mais o direito aos depósitos de FGTS e, por outro, também não terá direito à multa de 40% sobre o FGTS. Na minha concepção, na concepção de quem já está analisando esse texto da proposta da emenda constitucional, existe uma possível inconstitucionalidade e você, estudioso do direito, deve se atentar a isso. E por que é inconstitucional esse novo dispositivo? Em primeiro, porque ele estabelece uma distinção que o artigo 7º da Constituição não estabelece. Que distinção é essa? Enquanto o artigo 7º dispõe que todo trabalhador tem direito ao FGTS, portanto, sem estabelecer qualquer restrição apenas para o trabalhador não aposentado, o trabalhador aposentado, então, teria uma perda desse direito caso a reforma previdenciária passe nos termos propostos. E no que diz respeito à multa de 40%, o dano também é evidente. Afinal de contas, está lá previsto no artigo 10, inciso 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que todo trabalhador tem direito à multa de 40% sobre o FGTS em caso de rescisão imotivada. A proposta altera justamente esse artigo 10, estabelecendo um novo parágrafo 4º que exclui o trabalhador aposentado dessa realidade. Evidentemente, é sim inconstitucional, dentro do ponto de vista aí que eu estou advogando, porque se trata de uma modalidade criada pelo legislador constitucional de rescisão imotivada sem o pagamento da indenização correspondente. O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos, já teve a oportunidade de estabelecer um posicionamento bastante restritivo a esse respeito. Quando avaliou o artigo 453 da CLT, o Supremo deixou claro que qualquer modalidade rescisória sem justa causa deve ensejar uma indenização, que é o espírito que norteia o legislador constituinte. Nessa medida, há sim uma grande possibilidade, caso essa proposta de emenda constitucional venha a ser ratificada nesse ponto, de haver, então, a declaração de inconstitucionalidade desse dispositivo. Como os debates sobre a reforma previdenciária estão apenas começando, na medida em que a proposta foi entregue ao Congresso apenas agora, no dia 20 de fevereiro de 2019, é óbvio que a nossa luta em prol do direito do trabalho e, acima de tudo, da preservação da Constituição Cidadã é no sentido de se avaliar já agora, de antemão, a provável inconstitucionalidade dessa medida. Então, fica a dica para você, estudioso do direito e defensor do direito do trabalho e da Constituição Cidadã, que ela seja respeitada, para tomar muito cuidado com essa alteração
que vem sim para tirar um direito do trabalhador aposentado. E com um aspecto que deve ser ressaltado: o trabalhador aposentado poderá ser utilizado, caso passe essa medida, como uma moeda de troca, substituindo o trabalhador mais jovem, na medida em que ele vai se tornar uma mão de obra mais barata para o trabalhador e, portanto, além de já demorar muito mais anos para se aposentar, esse aposentado ainda vai tirar, evidentemente de forma involuntária, o trabalho daquele jovem que quer ingressar no mercado de trabalho. Enfim, é muito problema, é muita questão para ser considerada, por isso a preocupação com esse tema. Um grande abraço a vocês.